Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a Semana Latino-Americana de Prevenção ao Afogamento. Nesse tempo de calor, né? As pessoas procuram instâncias, rios e é muito perigoso, a gente sabe disso. Quem veio conversar com a gente é o Tenente Jonathan Manuel dos Santos, que vai explicar para a gente sobre essa semana e dar algumas dicas aí de segurança para banhistas aqui em nossa região. Quero agradecer a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Tenente, que prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com toda a população para poder passar algumas dicas de orientação, né? Principalmente nesse período agora que aumenta o número de banhistas, né, que procura os balneários. Então, vamos começar, antes de a gente dar algumas dicas, né, falar sobre essa Semana Latino-Americana. Fala um pouquinho sobre esse movimento. Sim, a Semana Latino-Americana ela surgiu com o intuito de tornar as águas mais seguras, né? A prevenção ao afogamento. E são os países da América Latina que são envolvidos, né? Além de empresas, indivíduos que queiram participar também desse movimento, né? Na luta por tornar as águas mais seguras, os balneários. E essa prevenção, né? Ela além de ser feita, né, pelo Corpo de Bombeiro, empresas igual clubes, pode ter algum indivíduo também que queiram se envolver nessa situação, né, para poder. A gente tem exemplo aí dos guardas-vidas civil, né, e essa semana ela ocorre anualmente no mês de novembro, né, que é o mês que está antecedendo ali o verão, né, que é o período mais crítico de afogamento, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. E como é que o bombeiro se envolve, né? É um movimento multidisciplinar, vamos falar assim, né? Eu acho que muitas as empresas podem participar, instituições privadas. Como é que o bombeiro se envolve nisso? Justamente. A gente trabalha muito em cima da divulgação, né, nas redes sociais, né? Essa integração com os senhores, né, nessa divulgação na TV aberta, né, em rádio também. Além disso, a gente fortalece muito, junto com a prefeitura, os locais de banhos, os mais movimentados, né, que são colocar as placas, né, orientativas, né, falando ali dos riscos que existem ali naquele, seja cachoeira, seja rio, falando da profundidade, e colocando também algumas dicas orientativas. Além disso, a gente forma guarda-vidas civis, né, que é o próprio público civil que a gente ministra esse curso, né, é um curso que capacita o cidadão para poder se vir como guarda-vida civil, seja em clubes ou até mesmo em alguns balneários que a prefeitura queira contratar esse guarda-vida civil. Além disso, né, a gente faz algumas medidas de prevenção em loco também, né, os balneários mais movimentados, principalmente em época de carnaval, né, que a gente tem uma movimentação muito grande. A gente está presente nos principais balneários da região, fazendo esse trabalho de prevenção, né, presente. A gente tem um índice alto de afogamento aqui, ou com relação ao resto do país aqui é até tranquilo? Justamente aqui na região de Diamantina, né, Diamantina e região falando assim, é mais tranquilo em relação ao resto do país, né? Até porque a característica da nossa região aqui, os rios, cachoeiras são mais rasos, né, vamos dizer assim, não tem tanta correnteza. Mas em outros lugares, igual por exemplo Pirapora, Três Marias, que é a área de atuação nossa aqui também, onde tem pelotão de bombeiro nosso, lá o índice já é alto, né, porque, né, justamente pela questão do tipo de balneário que tem, né, facilita ali são locais mais profundos, muitas das vezes as pessoas não têm aquela conscientização dos riscos, né, inerente ao local. Então, em Diamantina e região aqui, naturalmente, os índices de afogamento são bem menores. Acho que
esse turismo de aventura, né? Ou esse esporte de aventura, de caminhada, de trilhas, talvez seja até mais perigoso por causa do nosso relevo de pedras, montanhas, justamente. né? De cair. Inclusive, a gente tem muito acidente na cachoeira de queda. Não tanto Mais de até do que de afogamento, afogamento. mas mais de queda. Né? Às vezes até, igual a gente teve um atendimento na semana retrasada de uma moça que caiu numa cachoeira aqui e quebrou a perna. Então, assim, a gente tem mais acidente nesse sentido do que o próprio afogamento, né? Mas tem muita campanha aqui também, né? De conscientização. O pessoal é mais consciente mais também, consciente, né? justamente. A gente sempre está promovendo nas redes sociais, nosso Instagram, né, essa busca da parceria com os senhores também na divulgação, né, de estar chamando o público, né, atinando com relação aos cuidados a serem tomados nos balneários, que a gente vai falar aqui na frente também. Então, mas de toda forma, sempre ainda tem um casinho ou outro, né? Igual essa semana, infelizmente, a gente atendeu um caso em Senador Mourão, de um adolescente, 17 anos, que infelizmente veio a óbito, faleceu, né? E infelizmente tem um caso ou outro, que é aqueles que às vezes não tem tanta consciência e às vezes acha que sabe nadar e não sabe, né? É algo interessante, né? Quem é que afoga mais? O bom nadador, que é imprudente, ou o mau nadador, ou aquele que nem sabe que se descuida? Na maioria dos casos, são aqueles que realmente eles pensam que sabem nadar, mas não sabem, e acaba arriscando mais, né, porque acha que sabe nadar, e aí, na hora que vê que fadigou, que realmente não sabe nadar, o nado às vezes gasta mais energia e acaba fadigando. Aí o desespero, né, que é um fator agravante, né, o desespero acaba levando a pessoa a debater, gastar energia e, né, rio que tem correnteza ou mais profundidade acaba submergindo, né, e o afogamento na maioria das vezes é silencioso, a gente não percebe que a pessoa está afogando ou ela não grita por socorro. Então são aqueles que acham que sabem nadar e não sabem. Porque o que realmente tem consciência que não sabe nadar, ele não vai arriscar, né? Às vezes ele se descuida, né? Que se descuida, justamente. Qual que é o grande desafio para fazer uma campanha, né, de prevenção, mesmo de conscientização? As pessoas aceitam com facilidade? Porque a gente está num país que está difícil de aceitar qualquer... O maior desafio nosso é essa parte da conscientização do brasileiro, né? E principalmente a gente falando, né, a gente vê pelas estatísticas que os índices de afogamento são entre homens, justamente por né, esse desafio que a gente tem de conscientizar quanto aos riscos, né? Porque o homem naturalmente ele arrisca mais, né? Então, naturalmente, ele vai se acidentar mais, como os índices de acidente no trânsito são maiores entre homens, né, na faixa ali de 18 aos 30 anos, né? Então, o maior desafio nosso é a conscientização, né, o respeito às placas de sinalização, aos guarda-vida que está ali orientando os balneários, os próprios bombeiros, né, que está trazendo a orientação ali, delimitando as faixas, muitas das vezes eles desrespeitam essas faixas, né, limitadoras. Então a gente trabalha muito em cima disso, né, de estar trazendo a divulgação na rede social. A gente faz algum simulado também para poder, né, igual tem a campanha de trânsito, a gente faz simulado, divulgando. Mas é um desafio constante, né? A conscientização. É difícil colocar na cabeça, você falou uma coisa interessante, o acha que sabe nadar. É difícil colocar na cabeça das pessoas que ela não sabe nadar, porque pouca gente sabe nadar. As pessoas não afundam, que é meu caso, por exemplo. Eu entro, saio, mas o desgaste que eu tenho nadando mostra que eu não sei nadar. É justamente isso, porque como ela acha que sabe nadar, né? Porque não afunda, né? Porque não afunda, fica boiando, mas é um boiando que gasta mais energia do que você sair nadando, dando abraçada, a pernada correta. E para ela saber que ela está errada, a gente conscientizar disso é difícil. É muito porque difícil. Na cabeça dela, para ela está tudo bem, né? Ela está boiando, né, consegue atravessar ali ou chegar até um certo ponto.
mas muitas das vezes ela, né, quer atravessar certo local, vê que fadigou e aí se desespera, né? O desespero acaba agravando a situação mais ainda. Vocês estão fazendo vistorias, vocês estão indo em loco, vocês têm estrutura ou só atende por chamado? A maioria do atendimento nosso é por chamado, né? Devido ao efetivo, que às vezes não tem esse comportamento para poder ficar indo em loco, mas todo ano a gente vai nos principais locais de balneário, né? As cachoeiras aqui da nossa região, Rio, faz uma vistoria, né? Verifica a questão da profundidade, se manteve ou não. A questão das placas de sinalização também, a gente vê as condições delas, precisa trocar, ou alguma que foi tirada, né, depredada, para a gente repor. Então, anualmente a gente faz isso, além dos cursos de guarda-vida civil, que todo ano a gente forma uma turma aí de Diamantina, região, né, para poder ajudar, né, ter mais um braço ali para poder fazer a prevenção em loco. E como é que estão as situações, né, das nossas cachoeiras, dos rios aqui da região? O nível de água, como é tá seguro hoje? A situação agora, a gente tá num período aí intenso calor, né? O nível das águas baixaram bastante. Então acaba que o risco de afogamento com isso até diminui mais, porque os locais ficam mais rasos, mas em compensação o risco de acidente, né, de saltos, cair, né? De saltos, por exemplo, às vezes a pessoa vai pular ali de cabeça, que é um risco que a gente orienta a não fazer isso, que é um risco imenso, né, podendo causar até um trauma raquimedular, que é um acidente gravíssimo, né? Então as situações dos nossos balneários hoje é uma situação, entre aspas, mais segura, né? Vamos dizer assim. Logicamente que depende de outros fatores também, né? Você chamou a atenção, eu cresci ouvindo que o mais seguro era pular de cabeça, porque você pula e sai do outro lado. Não é o recomendado. Não né? é o recomendado. Principalmente local que a gente não conheça, ou algum familiar ou parente que esteja com você ali não conheça, né? Porque muitas das vezes, às vezes, você pode até conhecer que o local ali, naquele certo ponto, não tem pedra, mas às vezes teve uma enchente mês passado que arrastou algum objeto, né, um objeto mais pontiagudo e tal, e aí pode ser um momento que, né, vem a fatalidade. Então o correto é entrar em pé mesmo. Se possível, nem pular, né? Se possível, nem pular, entrar pelo ponto ali mais raso, né? Olha, estamos falando sobre prevenção ao afogamento. Com a gente aqui hoje, o Tenente Jonathan Manuel dos Santos. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.